base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera! Já visto meu câmbio. Deus nas alturas, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, meu amigo, minha amiga, acabei de receber uma notícia maravilhosa, em que uma irmã que nós estávamos orando, a igreja estava orando, ela estava com câncer de mama. Acabei de receber a notícia de que Deus a curou, ela está curada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele a honra e a glória. Então, agradeço a todos que oraram por essa irmã, e ela também, numa das nossas visitas, nós orientamos que ela, curada ou não, mesmo que o Senhor de repente a levasse, mas nós orientamos que ela precisa, assim como eu tenho falado em todos os vídeos, pedir perdão pelos seus pecados, porque quando estamos ainda com pecados, como que Deus vai agir, queridos? E não só para que eu tenha uma cura, mas para que eu esteja de acordo com como Deus quer, por amor a Jesus, por amor a Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, e nós temos que ser santo como Ele é santo, ser perfeito como Ele é perfeito, e isso é tudo em Cristo, e o que é ser santo, o que é ser perfeito, o que é cada vez mais caminhar para essa santidade, ouvir a verdade, lembra, conhecereis a verdade vos libertará, e Ele vai me transformando cada dia mais, ou seja, a transformação é na minha mente, diz o livro de Romanos, que não é para eu me conformar mais com este mundo, mas é para que seja transformado a minha mente pela renovação do que? Da palavra de Deus. E quando eu apresento o meu corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então eu vou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para sempre. Então é algo tremendo e maravilhoso. Então eu digo para vocês que estou muito feliz pela cura dessa irmã, e acima de tudo estou muito feliz porque ela é uma irmã que tem fé, e também confesso, como tenho dito nos outros vídeos, a maior alegria é porque o nome dela está escrito no livro da vida. Já visitei outros irmãos e irmãs, já orientamos, ministramos, a pessoa se arrependeu, foi batizada, aceitou o Senhor, depois oramos pela saúde dessa pessoa, para que ela seja curada de câncer, de tumor, de outras coisas mais. E em alguns casos, assim coube Deus levar essas pessoas, e elas morreram. Mas nós ficamos felizes porque ela foi para o paraíso, ela foi descansar com o Senhor. E quando o Senhor voltar, ela vai reinar com Cristo. Então, sempre eu digo que, independentemente de cura, e estar curado ou doente, liberto ou não, nós precisamos trabalhar a santificação nos nossos corações, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, é assim: se eu não aproveito o tempo de vida que Deus está me dando para eu me santificar, então eu não vou reinar com Ele. Então eu preciso entender isso. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente viva com Ele
para todo sempre, por toda a eternidade. Então, glória a Deus por mais uma cura e acima de tudo, toda a honra e toda a glória nós damos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o tema principal, nós estamos agora aqui já na parte 3, ok? Não deixe de ver os primeiros vídeos, parte 1, parte 2, agora parte 3, vou fazer parte 4. Eu sempre oriento para que as pessoas, quem está chegando, ou às vezes você não entende um pouco do assunto, ou entende, às vezes você tem dúvida, então já pulou, é lógico que você pode ver vídeos na frente, às vezes mais o que te interessa, mas às vezes se você puder ver desde o início, são muitas dúvidas que de repente pode surgir, já explicou no vídeo anterior ou vai explicar no vídeo posterior, então acompanhe os vídeos na sua sequência, que é uma forma de você ter uma informação com segurança, tá? Eu tenho recebido aí algumas questões, graças a Deus os vídeos estão já repercutindo coisas maravilhosas, ajudando pessoas de vários lugares, não só do Brasil, mas já tem ido para o Japão, já tem ido para outros lugares do mundo, e isso é maravilhoso, e que Deus continue abençoando esse trabalho, bem como todos aqueles a qual tem usado a ferramenta da internet, do YouTube, das redes sociais, para levar adiante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, pecados presentes, que é o tema de hoje. Eu creio que é um tema talvez um pouco mais tranquilo, acho que a grande maioria concorda, mas talvez ainda não estou praticando. Então eu quero dar aqui 2 textos e contar uma experiência. Eu acredito que uma experiência também acaba ajudando para que você possa ganhar um pouco mais, com mais maturidade. Ok? Então, se você tiver uma Bíblia, se tiver uma palavra de Deus aí próximo a você, se quiser abrir, abra, é importante para você acompanhar, para que você entenda que não é uma opinião minha, eu estou lendo, estou mostrando para vocês os textos que estão nas Escrituras, para que eu e você possamos praticar. Se você está em algum lugar que não possa abrir a palavra de Deus, que você não possa ouvir, não possa ler, né, acompanhar, então ouça com entendimento, tá? E depois você veja em casa e confirma. Então, o primeiro texto que eu quero ler está no livro de Salmo, capítulo 32, do versículo 1 em diante, diz assim, olha: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O próprio texto já fala claro, eu não preciso nem explicar tanto, é só você ouvir e crer. E diz assim, e em cujo espírito não há dolo. Olha o versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Aqui está claro, a pessoa está gemendo todo dia. Por quê? Porque tem pecado e não confessa. Muitas vezes é até orgulho, né? Confessa, mas não é para qualquer um. Né? Confessa para Jesus, porque foi Ele que morreu pelos seus pecados. Mateus 6, entra no teu quarto, fala com Ele em secreto, mas quando é confissão de pecado, fala para o seu ouvido ouvir, porque Satanás também tem o que ouvir. Satanás não tem poder de ouvir a sua mente. Mas quando você cometeu o pecado, você deu legalidade a ele. Então ele te acusa lá, de dia e de noite, e é por isso que as tuas orações não são respondidas. Agora, confessa, você para Jesus diga assim, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu menti, eu roubei, eu cobicei, eu adulterei, sei lá, é o que você tem, confessa para o Senhor Jesus, porque só Ele pode perdoar pecados. E aí, se você fica calado, seus ossos estão envelhecendo, e gemidos é constante todo dia, versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão de Deus pesa sobre aqueles que não confessam o pecado. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais eu ocultei. Não fique mais ocultando o pecado e nem sua iniquidade. Confesse e você verá e experimentará o livramento do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei. Tem que ensinar, ok? O caminho que deve seguir. E dentro do contexto, o que ele está ensinando o caminho que deve seguir? Confissão de pecado, né? Não fica escondendo. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais, né, como o cavalo, como uma mula, sem entendimento. As pessoas que não têm entendimento, é o que está escrito aqui, olha.
os quais são com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Presta atenção nesse versículo aqui, ó, versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Sabe por quê? Porque o ímpio não tem entendimento de que precisa pedir perdão dos seus pecados. E nós cristãos, muitas vezes sabemos e não praticamos. Sofremos, sabe, tendo a palavra de Deus como instrução, e aí reclamamos, culpamos tudo, às vezes até Deus. O ímpio a gente até entende, está sofrendo, mas é um esclarecimento para mim e para você. Está sofrendo porque Deus não inocenta o culpado, seja lá quem for, crente ou ímpio, não importa a religião, está sofrendo, e é muito tempo. Agora, nós que temos o entendimento que tem que pedir perdão dos pecados, não pedimos, e depois reclamam do sofrimento. Mas o que confia no Senhor, glória a Deus, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois reto de coração. Glória a Deus, que você medite nesse Salmo 32. Olha, eu nem preciso explicar tanto, ele mesmo já deixa claro. Eu apenas indiquei para você onde está essa fonte maravilhosa, que é simples. Confesse o pecado. E outra, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Somente se você negar o Espírito Santo. O único que pode te convencer do pecado, se você rejeitar ele, aí você está perdido. Mas eu creio que você confia no Senhor e que você crê. E outra coisa, uma vez que você entende que Jesus Cristo é aquele que salva, cura, liberta, é o único que pode te ajudar, então você tem que seguir os princípios dele. Não adianta você querer chegar para Jesus do seu jeito e tem que ser da sua forma. Não. Vou dar um exemplo. Quando você tem um problema numa área, você vai atrás do médico específico daquela área e você tem que obedecer aquele médico. Porque o médico estudou, ele sabe como resolve aquele problema. Agora, se você não obedecer, quem vai sofrer é você mesmo. Então, se você já tem tudo e tudo, já fez de tudo, e compreendeu que nada muda, agora então, Deus te deu tempo, glória a Deus, dê uma chance para Jesus, mas tem que ser de acordo com como ele acha, como ele pensa e como ele estabeleceu nas Sagradas Escrituras, ok? Se você não obedecê-lo, não resolve nada. Então, outro texto, 1 de João, capítulo 1, primeira epístola de João, lá no finalzinho das Sagradas Escrituras, diz assim, eu vou ler para vocês, olha que coisa incrível. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, fala assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e olha aqui, ó, camarada é crente, camarada está salvo, camarada é batizado, é filho de Deus, é meu irmão em Cristo, e ainda assim o que acontece? Ele está em comunhão com o Pai, com o Filho, mantemos comunhão uns com os outros, e olha aí, ó, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como que as coisas antigas já se passaram, mas tem pecado ainda, está purificando o pecado. Entende? Então nós estamos salvos, mas nós precisamos trabalhar o que? A santificação e a salvação dia a dia, através do que? Do sangue de Jesus, da palavra de Deus, e assim vai. E aí eu continuo lendo. Versículo 8. Se dissermos, presta atenção, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9 tem o meu lado e o seu lado. E o lado de Deus. O meu lado e o seu lado é confessar os pecados. E o lado de Deus é perdoar e purificar. Eu pergunto para você, Deus mente? Não. Deus cumpre a sua parte? Sim. Então, nesse texto, se eu e você cumprir a nossa parte, Deus cumpre a dele. Confessa o teu pecado, Deus te perdoa e ele te purifica. E tudo aquilo que está proveniente ou você trouxe junto com esse pecado, uma vez perdoado, entenda,
quando você confessa pecado, quando você peca, junto com o pecado vem doenças, maldições e problemas. Ok? Lemos Salmo 32 e lemos outros textos nos outros vídeos. Agora, quando você confessa, o Senhor te perdoa e te purifica. Se Ele te purifica, você não tem mais nada ligado àquele pecado que você confessou. Então, se a tua doença, se o teu problema espiritual, se a tua opressão, a depressão é baseado no pecado, numa iniquidade, uma vez confessado, então a doença ela é tirada, ela é exterminada, ela é destruída, ela vai embora. Entende? Então, o ensino e o meu empenho aqui é trabalhar para que você cada vez mais se santifique e se limpe. Como? Pela confissão. E aí, termina o último versículo aqui do capítulo 1, diz assim, ó, eu vou ler até de novo para você ficar bem gravado, versículo 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí 10. Se dissermos que não temos cometido, lembra? Cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ok? Então, querido, você sai para trabalhar, logo cedo, você muitas das vezes não se mancha, não se suja com lama, mas você transpira, você sua, não é? E quando chega a noite, você não tem que tomar um banho. Mas é tão simplesinho. E aí quando você toma aquele banho, é gostoso, as forças são renovadas, a energia, você fica até mais alegre. E é uma figura simples. Todo dia, querido, você precisa tomar banho. E eu digo para você que todo dia você precisa se limpar e se lavar com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é o sangue que perdoa o pecado. E por isso eu enfatizo mais uma vez o que foi falado no segundo vídeo, parte 2. Nós não estamos negando a cruz de Cristo. Pelo contrário, estamos valorizando. O sangue que Jesus derramou na cruz, nós valorizamos todo dia. Então você pode ter pecado com pensamento, você pode ter pecado em cobiça, você pode ter concordado com uma piadinha que zomba de Deus, você pode ter aceitado qualquer coisa que um ímpio falou, e aí você pensa que está tudo bem, e aí começa a abrir uma legalidade aqui, uma legalidade ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem conhece um pouco de Bíblia. Você sabia que Jó, ele sempre chamava os seus filhos, ele tinha 10 filhos, e ele dizia assim, e ele fazia sacrifício, na época era assim, fazia sacrifício, porque o sacrifício tinha a ver com o perdão de pecado. Então hoje, nós temos que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor Jesus, porque ele que sacrificou a sua vida por nós. Mas Jó, sabe o que ele fazia? Ele, toda semana praticamente, diariamente, ele orava pelos seus filhos, porque ele diz, vai que nos seus corações eles pecaram contra Deus. Então, nós precisamos ter essa prática de orar por nós e pelos nossos familiares. Vai que, você que tem filho, será que seu filho não pecou hoje? Mas olha para você, será que você não pecou hoje? Então, queridos, precisamos todos os dias pedir perdão para o Senhor. Senhor, olha, se eu pensei algo que não te agradou, me perdoa. Lava-me, purifica-me. E vai se mantendo sempre assim na presença de Deus, que vai chegar uma hora que você consegue estar no mundo, mas não ser influenciado pelo mundo. Ok? Então, eu quero... Essa parte eu acho que ela é mais tranquila, tem muita coisa assim que a gente pode abordar, mas eu quero terminar essa parte te dando uma experiência que ocorreu para a honra e glória do Senhor. Eu vou contar isso daqui, não vou mencionar nomes, mas é para te ajudar. Não é para minha glória, não é para a glória de homens, nada disso. Deus sabe do meu coração que eu não quero nada para mim, eu só quero que você seja do Senhor Jesus. A minha função aqui neste mundo é levar você para Jesus e dar testemunho. A Bíblia não fala que nós podemos dar testemunho, então glória a Deus por isso. Então eu espero que você ouça esse testemunho para que você aprenda, talvez seja... Vou dar um exemplo e você pensa no seu. Então eu estava lá no culto, num determinado lugar onde eu estou, e naquele dia eu estava sozinho naquele salão. Era uma quinta-feira e um casal de pastores, eles orientados, segundo eles, pelo Espírito Santo, resolveram entrar ali. Por incrível que pareça, na frente desse salão onde eu estava,
tem duas igrejas assim conhecidas, e tinha muita gente. Eu estava no culto e naquele dia eu estava só. E por incrível que pareça, por que eu vou citar isso? Eu acho que vai ajudar você. À frente do culto onde eu estava, desse salão, tinha duas igrejas grandes, bem conhecidas, e as duas estavam cheias. E onde eu estava, estava só eu. Então, normalmente, a pessoa quando vai numa igreja, ele fala, pô, eu vou naquela ali porque está cheia, então está louvor, unção, forte, aquela coisa toda. Então, normalmente, ele deveria ir ali. E tanto é que eles não foram lá, eles entraram no local onde eu estava. E por isso que eu perguntei assim, mas tem duas igrejas aí na frente, cheias, e aqui só está eu, por que você entrou aqui? Ele falou, não, porque o Espírito Santo pediu para entrar aqui, e aqui eu sinto que o meu problema vai ser resolvido. Aí eu falei, não, por gentileza, entre, sente e vamos conversar. Estava o pastor, a pastora e o filho deles, né, de 8 anos de idade. Ele tem 8 anos de idade. Ok? Então, conversa vai, conversa vem, e eles comentaram que o filho dele, ele tem um problema de cãibra, que dava do lado esquerdo, desde a cabeça, todo lado, passava pelo olho, pelos ombros, né, o corpo e até a perna, e disse que quando era de noite, atacava ele, eles entendiam que era o cãibra, tá? Eles entendiam que era cãibra, mas eu já sabia que não era cãibra. Porque a cãibra é quando você faz um esforço físico além do normal, aí dá cãibra naquele lugar. Mas da cabeça até os pés do lado esquerdo, isso não é cãibra, isso é uma ação espiritual das trevas por algum motivo. Então veja bem, ó, ele é alguém que dá palestra, ele é alguém que visita igrejas, ele está em outros lugares, né? Então ele é alguém que vai para o monte, ele é alguém que ora, ele é uma pessoa que tem uma esposa que o acompanha, faz tudo conforme a religião pede, então não há problema nenhum. Eu conversei um pouco com ele lá, eu vi que eles, em 8 anos, eles são uma bênção. E outra, vocês acham que eles já não tinham orado por esse problema do filho dele? Não só ele já, com certeza pediu também oração para outros irmãos de outras igrejas, outros pastores. Mas por que então comigo seria diferente? Eu sou bom? Misericórdia, né? Quem é bom é Deus. Mas se o Espírito Santo mandou ele entrar ali, por quê? Quer dizer, eu iria fazer igual a todo mundo? Ó, vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus e tal. É o correto, temos que orar no nome do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo, que crê, você não ia orar em nome de Jesus, toda enfermidade vai embora em nome do Senhor, não é assim? É desse jeito. Por exemplo, pega o homem que tem um dom da cura. O que ele ia fazer? Na autoridade que o Senhor tem me revestido, eu te repreendo, cãibra, e seja lá o que for, sai daqui, não volte mais em nome de Jesus. Não é assim? Se leva para alguma determinada igreja, que nós sabemos que tem uns homens que têm um dom de cura, que está aí fora, amém, glória a Deus, né? Que eles não se percam por causa disso, mas que usem o seu dom para benefício do próximo, para que Cristo seja glorificado. Leva para qualquer em nome de Jesus eu repreendo, nunca mais vai ter essa dor. Pronto, já não fizeram isso, então por que não curou? Entende? Então eu creio, irmãos, que Deus, Ele quer mostrar algo mais, além de simplesmente pôr a mão na cabeça de alguém e curar. Porque se até cura, mas não resolveu o problema de caráter, não resolveu o problema da origem, lembra o primeiro vídeo? Então eu falei assim para ele assim, bem, me conta a história do seu filho. Me conta a história dele. Aí o pastor olhou para a pastora, e aí eu vi que no olhar deles tinha algo ali dentro, lembra de Salmo 32? Que estava oculto e eles não tinham confessado. Então aqui eu não preciso mencionar nomes, ok? Mas para te ajudar, eles confessaram que eles geraram aquela criança antes do casamento. Entendeu? Então lembra que eu falei para você, talvez você que está me ouvindo, você fala, mas isso aí é bobeira, é besteira, hoje em dia quem é o casal, quem são as pessoas hoje, todo mundo nasce sem casamento, não precisa mais se preocupar com essa bobeira, essa besteira. Eu disse para você, se você quer a ajuda de Deus, você tem que entender os princípios dele. Agora, se você não quer saber de Jesus, então nem precisa mais, entendeu? Dar sequência nos vídeos, ouvir. Mas se você entende que você precisa de ajuda, você precisa de salvação, você precisa de cura, e principalmente reinar com ele por toda a eternidade, então preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Ok? Eles tinham confessado que a criança de 8 anos
tinha sido gerado antes do casamento. O que eles fizeram? Antes que a barriga da mãe crescesse, então eles providenciaram logo o casamento, ok? Ninguém percebeu, certo? Até então, naquela época, eles aceitaram o Senhor e tudo e tal, e aí casaram, mas não falaram nada para ninguém. Então eles comentaram para mim, mas quando a gente aceita Jesus, as coisas antigas já não se passaram e se fizeram nova. E eu expliquei que esse é o fato em Cristo. E o novo, que tudo que ocorreu em Cristo só se torna novo na minha vida quando eu confesso. Aí eu falei para ele assim, tudo bem, você pegou esse texto que você, uma vez que aceitou o Senhor, está tudo perdoado. Falei para ele, então presta atenção. Agora deixa um pouquinho a sua doutrina de lado. E você que está me ouvindo, deixa um pouquinho a sua doutrina de lado e presta atenção no fato. Uma vez que ele creu, aceitou o Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados e se fez tudo novo, então por que a criança dele ainda está com problema? Então a criança não era mais para ter problema, eles não eram mais para ter problema. Então eu gostaria que você pelo menos atentasse para o fato, sabe? Porque a doutrina que nós aprendemos não está nos ajudando, entende? E eu não estou aqui inventando uma novidade, não. Deus só está mostrando para nós a verdade que estava, muitas vezes, oculta a nós, porque a gente está tão preso à doutrina de homens, que a gente não consegue ver a pessoa ali na frente sofrendo, e está vendo que não está resolvendo, e a gente ainda continua insistindo com a nossa forma de pensar e não ajudando o próximo. Bem, resumindo, eu falei para ele que essa criança nasceu em pecado e ele precisava se arrepender, tá? Então, Bíblia, Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, se você ler lá, diz assim, que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor até a sua 10ª geração. É muito forte esse texto, hein? Então, aí você pode dizer, mas é aquela época da lei, na época da graça. Entenda, Deus não veio para abolir a lei, sim para as cumprir. Então, hoje, qual é a diferença maravilhosa? Porque o sangue de Jesus, de novo eu falo do sangue, ele além de perdoar os teus pecados, ele também quebra a maldição, ele também perdoa tudo aquilo que você herdou, a partir do momento em que você confesse o seu pecado. Então, ele compreendeu isso, e aí eu falei, você já tratou o pecado, esse pecado que você fez com a sua esposa? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então tá bom, dá suas mãos aqui, porque talvez eu não te veja mais, né? Mas vamos tratar isso agora. Dei umas mãos, eu, a esposa dele e ele, dei umas mãos e eu falei assim, repita comigo essa oração. Por que eu pedi para ele repetir? Porque agora nós vamos fazer uma oração específica, porque às vezes ele não sabia fazer isso, porque às vezes ele tem a mania de orar generalizando, mas é oração específica. Então eu falei, repita assim comigo, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me revelou qual é o problema do meu filho. E o problema do meu filho foi porque eu e minha esposa, nós pecamos, nós confessamos esse pecado, nós agora diante de Ti te pedimos perdão e clamamos o sangue de Cristo sobre esse pecado de bastardia, sobre a vinda dessa criança, vinda fora dos teus princípios do casamento. Então quando ele aplicou o sangue no mundo espiritual, Satanás reconhece, ele fica nervoso e ele tem que tirar a mão. Então a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Então ele tinha dado lugar há 8 anos, a criança estava sofrendo. E aí, quando ele fechou essa brecha, como? Pelo sangue de Jesus, sabe o que aconteceu? O inimigo atacou a criança na nossa frente, a criança começou a se entortar todo dia na cadeira, a mãe ficou desesperada, qual é a mãe que não fica, né? Até os pais. Olha a cãibra, eu falei, não é cãibra, isso aí é uma ação espiritual devido ao seu pecado. Mas agora, vocês já confessaram, Jesus já perdoou, e o inimigo não tem mais agora autoridade e nem mais direito, entenda, mais direito. Não é que o inimigo é maior do que Jesus. As pessoas não entendem os princípios espirituais. Porque até Deus respeita seus princípios. Se você deu lugar ao diabo, então ele está lá, até que você tira a legalidade. Mas tem gente que quer lá expulsar o demônio, mas ele tem direito. De repente ele até sai para te enganar, mas ele volta e volta pior. Porque você não tirou o direito dele dado pela essa pessoa ou por essa família. Entende isso, querido? Então, a criança ficou com problema, endemoniou, começou a entortar o lado esquerdo, como eles tinham dito. Eu fui lá, já pus a mão na cabeça dele e disse assim, demônio de bastardia, você foi revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, você está repreendido e amarrado. Os pais confessaram o pecado e essa criança a partir de hoje não é mais bastarda, porque o sangue de Jesus o comprou, o perdoou e o lavou, e agora na autoridade do nome de Jesus eu te expulso, vai embora e nunca mais venha atormentar esta criança em nome de Jesus. O demônio deu um grito, saiu e a criança ficou boa na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Os pais me relatou antes
que a criança não dormia à noite há 8 anos, tinha que tomar remédio, tá? E nem os remédios também funcionavam, os médicos não sabiam o que era. Meu querido, eu estou te contando uma experiência fortíssima, ok? E esta criança, depois que tudo isso aconteceu, eles me ligaram agora, o mês passado, eles estão na Bahia, tendo um ministério maravilhoso lá. Eles querem aprender todo esse trabalho, esse processo de cura e libertação. E eles falam assim, eu agradeço a Deus pela tua vida, porque eu fui a médico, eu fui a vários lugares, e o meu filho só ficava tomando remédio para tentar acalmar, mas nada resolvia. Mas quando foi revelado que era um pecado que eu tinha cometido com a minha esposa, e eu achava que estava resolvido, era o engano da doutrina, mas quando eu confessei, então Deus agiu, o inimigo foi embora, as dores foram embora, a opressão foi embora, e todo o problema daquela criança foi embora. Queridos, tem coisa mais linda do que isso? A criança hoje dorme, eles não tomam mais remédio, ele dorme todas as noites. E eu fico feliz por isso, eu fico, sabe, irradiante de alegria. Eu sei que alguns não acreditam, eu sei que alguns às vezes falam, não, isso não existe, não é verdade, mas eu disse no primeiro vídeo, se eu ajudar pelo menos uma pessoa desse planeta Terra, Deus já estará contente. Mas eu espero que essa palavra, esse testemunho possa ajudar muita gente e você entenda que não é só, sabe, pôr a mão na cabeça, orar, e quando Deus quiser, Ele vai fazer isso. E é muito mais fácil. Eu falei, para mim eu preferia até isso, do que ficar tanto tempo ali com a pessoa, sabe, trabalhando com confissão de pecado. Eu gostaria muito de orar e todo mundo ser curado na hora, sabe? Não é o dom? Eu gostaria disso. Mas e daí? Eu digo, e o caráter? E a confissão de pecado? Como é que fica? Então, como eu disse para você, vai ter hora que, por exemplo, eu já fui em hospital em que a pessoa está na UTI, ela não tem como confessar pecado, então, para a honra e glória do Senhor, a gente compreende, então a gente se coloca na brecha, a gente ora pela pessoa e a pessoa não está acordada, e a gente ora e Deus dá graça, aquela pessoa volta, né, a lucidez, ela acorda, e aí depois quando ela está lúcida, a gente avisa o que aconteceu, e aí fala para ela também, para ela pedir perdão dos seus pecados. E além dela ser curada, ela então depois também se limpa na sua alma e ela se santifica. Lembra do paralítico? Primeiro o Senhor curou ele, depois advertiu dos pecados. Então pode acontecer a primeira confissão de pecado e a cura. E pode acontecer a cura e depois a confissão de pecado. Mas se a pessoa está viva, eu digo para você, qual é a heresia de confessar pecado, meu irmão? Qual é o problema? Né? Tem gente que, às vezes, irmãos mesmo, mas é errado. Qual é a heresia de confessar pecado? Me diga, qual é o problema? Tá? Então, que Deus te abençoe, confesse seus pecados, por favor, para Deus, só Jesus pode perdoar os seus pecados. Tá? E eu vou trabalhar em outros tópicos, mas só terminando aqui. Às vezes, tem pessoas que os pecados dela é tão forte, que às vezes ela precisa de um intercessor, que ela precisa de alguém estar ali, sabe, cobrindo ela em oração. Porque tem pecados que a pessoa já está tão envolvida com demônios, que quando ela vai abrir a boca, o demônio ataca, para ela não falar, porque o demônio sabe, se ela confessar, ele está perdido, ele tem que sair. Então, se o seu caso é algo que você não consegue se limpar sozinha, então tente entrar em contato, busque alguém que interceda por você, alguém maduro que não vai sair espalhando a tua história para ninguém, assim, dizendo o teu nome, tentando, sabe, fazer com que você seja exposta no sentido de te envergonhar. Tiago fala confessar os pecados uns aos outros, é no sentido de que nós temos que ajudar você a ficar limpa. E não de que eu que vou perdoar os teus pecados, não, é Jesus que perdoa e a gente juntos oramos, né, para que haja essa limpeza e essa santificação na tua vida, tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que essa palavra seja a luz no seu coração, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. E as tuas misericórdias, elas se renovam uma vez que estamos vivos, porque o Senhor dá a nós a oportunidade de refletir, de compreender aonde temos desagradado a Ti, aonde temos falhado com o Senhor, aonde temos errado e aonde pecamos
contra ti, que tem deixado o Senhor triste, tem deixado o Espírito Santo triste, tem deixado Jesus triste. Mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor está dando oportunidade para eu e para esta pessoa que está me ouvindo aqui agora, fazer uma reflexão, sabe, de tudo aquilo que nós erramos, de todos os nossos pecados, de tantas coisas que nós temos falhado. E não há inocente, é verdade, e o Senhor também não inocente o culpado, e eu sei que o Senhor não quer nos condenar, o Senhor não quer que a gente sofra mais além daquilo que é necessário pelo fato de termos uma natureza caída. O Senhor nunca quis isso. Senhor, eu digo e confesso que o Senhor não tem culpa de nada. Pelo contrário, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão longânimo, o Senhor é tão paciente, que o Senhor está aguardando o arrependimento de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Já não era para hoje, era para ontem. Porque essas pessoas, eu sei, Senhor, pela Tua palavra, que de acordo com o Salmo 32, os ímpios que não Te conhecem estão sofrendo, e aqueles que Te conhecem também estão gemendo à noite, e muitos deles é por causa de pecados e iniquidades que estão ocultos, pecados presentes. Senhor, ilumina essa pessoa que está agora me ouvindo, para que ela agora não se feche, para que tudo aquilo que o Espírito Santo fizer ela lembrar, muitas vezes, Senhor, é liberar perdão, sabe, é perdoar, é raiva, é rancor, é ódio, é tudo isso que gera pecado, que dá lugar para o inimigo, sabe, é desejo de se matar, sabe, é não aguentar mais a vida como ela é devido a tantas injustiças. E eu, Deus, sei que o Senhor passou por tudo isso, e o Senhor foi fiel até o fim, e ainda tem a questão da morte, onde é o ápice do medo do ser humano, e o Senhor já deixou claro para nós que quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá. O Senhor já deu provas de que o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor já deu provas que até a morte o Senhor já ressuscitou Lázaro, bem como outros. Como prova que naquele dia o Senhor vai nos ressuscitar, vai tirar todos aqueles que morreram em Cristo, vai tirar do Hades, e o Senhor vai transformar os seus corpos, dar um corpo de glória, e viveremos contigo para todo sempre. O Senhor venceu a morte, o pecado e tudo mais, o inimigo e todas as enfermidades. Ó Deus, abre o entendimento do Teu povo, para que eles compreendam que nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem homens, nem criatura, nem anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Teu amor, Deus, venha agora sobre a vida dessas pessoas que estão me ouvindo, e que eles, diante da Tua presença maravilhosa, se arrependam dos seus pecados, tomem posse do sangue de Jesus e sejam salvos, curados e libertos. Tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Assim oramos, assim cremos, e que assim fique registrado em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, glória a Deus. Graças ao Senhor por isso. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, mande para muitas pessoas. Talvez você conheça alguém que precisa também dessa palavra, né? Mande para ele, tá? E vá se inscrevendo, porque você já recebe os outros vídeos automaticamente, ok? Deus te abençoe, esteja orando por esse trabalho, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Deus abençoe, um grande abraço no seu coração, e que assim seja. Amém. Glória a Deus, fique com Deus.